vamos aproveitar, ô Serjão, explica até pra Hum, nossa audiência, e eu queria que o André comentasse sobre tá, a gente tá falando de mísseis balísticos intercontinentais. Quanto tempo demora pro Irã, por exemplo, soltar um míssil para que esse míssil chegue até Israel, passe pelo radar e o Iron Dome consiga revidar um ataque, bloquear esse míssil, por exemplo. A gente está falando de uma guerra tecnológica, né? Eu queria saber exatamente totalmente, cara. como funciona essa dinâmica. Totalmente. Porque aí ele tem que interceptar o míssil, tem que interceptar o ataque, e ao mesmo tempo ele intercepta um ataque que ele sabe que é um ataque com um potencial de destruição. Porque se o míssil for cair numa região montanhosa, for cair no mar, por exemplo, isso daí ele consegue filtrar e ele, ao invés de ir atrás desse tipo de míssil, ele vai no míssil onde ele pode atingir civis, onde pode atingir realmente a capital e assim por diante. O lance é que, assim, né, a guerra hoje ela é muito tecnológica, né. O Irã, ele tem uma série os armamentos do Irã seria uma série primeiro uma série de drones que eles têm de vários tipos, tá, vários tipos diferentes, com vários tipos de alcance, e depois eles têm uma série de mísseis. O que muda aí no caso dos mísseis é o alcance deles, né. Então eles têm mísseis, por exemplo, de alcance de 500 quilômetros, 800 quilômetros. E aí depois ele tem uma série de mísseis de alcance de 2.000 ou mais quilômetros, né. Então isso que são. Ele tem mísseis que são os ICBMs, né, que a gente fala, né, míssil balístico intercontinental, e ele chega a ter é uma série de mísseis que conseguem viajar até fora da atmosfera da Terra. São os exoatmosféricos, né. E quando eles descem, eles vêm lá, talvez hipersônicos, que a gente chama, né. Eu acho que são esses aí que acabam, furando o Iron Dome lá de Israel. Eles têm aquela tática também, igual eu falei, que eles mandam um míssil, que na verdade eles são como vou dizer, como se fossem várias ogivas, né. E É, aquele cluster, ele solta aquele cluster para tentar despistar é, a bateria antiaérea, né, digamos assim, e por trás vem o míssil ali para detonar. exato. Eu não sei se E existe. isso cansa o sistema. Uma vez que o sistema vai atrás É, do míssil, se ele divide em dois, exato. eventualmente ele vai conseguir pegar uma parte e outra parte não. E essa Outra parte parte acaba não pega. caindo e batendo em solo. É isso Exatamente. mesmo. Então ele vai. Demora mais ou menos uns 8 a 10 minutos para o míssil chegar no momento que ele é disparado. Isso. E, para poder montar a estrutura que vai lançar o míssil, preparar o míssil tem 18 metros, 20 metros, pesa 23, 25 Isso. toneladas. É um negócio grande, não é É um uma coisa foguete, cara. rudimentar. É um É um foguete. foguete. É um míssil E de 18 metros, ele é um foguete. você precisa ligar ele a uma série de aparelhos, você precisa colocar eventualmente ligar isso através de GPS, computador, programa de computador, para você colocar para onde ele vai ir. A gasolina dele, se for líquida ou sólida, precisa tomar um certo cuidado. Eu não lembro Exato. qual das duas, acho que a líquida é mais perigosa do que a sólida de explodir, de pegar fogo, então tem que fazer em um ambiente que não seja muito quente, tem que tomar muito cuidado. Então, tudo isso demora 8 a 12 horas. Um grupo mais esperto de soldados mais experientes iranianos consegue fazer isso em 8 horas, e pessoas um pouco menos experientes fazem isso em 12 horas. Então, na hora que eles disparam o míssil, para que aquele lançador seja reutilizado para lançar de novo, demora 8 horas a 12 horas. Então não é tão rápido assim que você consegue reload, né? Você não consegue recarregar tão Isso. rápido assim. É que na verdade são lançamentos de foguete, né, tá igual eu falei, tem os drones, tem os mísseis menores, né, esses mísseis que atingem 700 quilômetros, 300 quilômetros, por isso que eles estão jogando, né, porque, assim, uma coisa que o cara postou aí outro dia aqui no Twitter, eu até achei engraçado, né, eu acho que é pouca gente aqui no Brasil, sinceramente, que sabe onde fica o Irã direito, entendeu. Hum. Tudo bem que agora pode estar até conhecendo onde que é o Irã, mas, digamos assim, para o míssil chegar em Israel, né, o míssil do Irã tem que atravessar tudo ali. Então, às vezes, ele é mais fácil, talvez por isso também eles estão castigando esses países, né, porque Emirados Árabes, Catar e tudo isso é tipo do outro lado ali do Golfo, né, para eles, né. Então eles não precisam gastar esses mísseis de 2.000,
de 2.500 quilômetros, eles jogam mísseis ali, esses de 800, esses de talvez de 500 quilômetros, eles consigam bater ali, que aí são mísseis que são mais rápidos, né, são menores, são mais fáceis de lidar e talvez são mais rápidos de fazer esse reload e tal. Aí quando eles querem atacar mesmo lá Israel, porque aí para atacar Israel, para a galera entender, né, o míssil tem que sair lá do Irã e atravessar, né, atravessa um bom pedaço ali. Aí para bater lá em Israel ali, que está ali na casa do quê? De uns 900, talvez 1.000 quilômetros de distância, né, mais ou menos, né? Vai Dois dar, né? mil. 2.000 do Irã, né? É. Por isso que eles jogam esses aí grandões, esses aí de 18 metros de altura, cara. Então, assim, mas isso aí vai gastando também. Existe uma época, vai ser difícil, né, responder, mas existe uma estimativa de quanto tempo eles têm de arsenal, assim? Por exemplo, tipo, o Irã teria É, arsenal para durar quanto? 10 dias, 15 dias de guerra, um não mês? dá- Como que é? eles têm em torno. Depois que acabou a guerra em junho do ano passado, Israel tinha destruído uma parte do depósito do arsenal deles e eles usaram outra parte. Eles tinham em torno de 3.000 ou 4.000, acabaram a guerra com 1.000, 1.000 e pouco, e eles correram para fabricar o mais rápido que eles podiam, mais mísseis para colocar no seu estoque. Era em torno, eles conseguiam, no primeiro momento, fabricar 10 a 15 mísseis por mês e chegaram a 100 mísseis por mês. Então, o Caramba, estoque era estimado entre 2.200 e 2.500 mísseis balísticos total. Mas o número de mísseis em estoque é menos relevante do que o número de lançadores e a lançadores. capacidade e as centrais de comando e controle e logística dessas centrais de lançadores para lançar o míssil, porque você pode ter 2.500 mísseis, se tiver um lançador, você vai Não lançar um adianta nada. míssil depois É, a cada 12 horas, não adianta nada. Então, é que nem você ter, fazendo aqui uma comparação um pouco mais rudimentar, é que nem você ter 10 carregadores de pistola ou 15 ou 100 carregadores cheios de pistola, mais uma pistola só para disparar. Você vai ter que disparar uma por uma, você não vai conseguir disparar várias e você não vai conseguir fazer um salvo. Então, o mais importante é isso, é o número de lançadores. Até onde eu sei, Israel diz que eles tinham em torno de 400 lançadores antes da guerra de junho do ano passado, foram destruídos mais da metade, eles ficaram com em torno de 100, tem gente que fala 80, tem gente que fala 130, eles conseguiram reformar parte dos que tinham sido destruídos, reconstruir e tudo mais, produzir, eles chegaram a 200, 200 e poucos lançadores pré a guerra atual. Agora, eu acho que eles têm bem menos que isso, porque a gente está vendo que eles não estão atirando por algum motivo. Eu acho que se eles estão indo com tudo para que a gente chama de guerra total, guerra de sobrevivência, eu acho que eles deveriam estar usando mais do que eles estão usando, a não ser que eles estejam guardando alguma coisa guardando, pode para ser, né? depois. Mas é que tal? O mais importante é, eles estão guardando para quê? Porque ao não usar isso, eles também estão colocando em risco que eles possam não conseguir usar isso. E aí eles não Não vai dar nem usaram, tempo, né? e aí quando eles quiserem usar não vai dar mais, porque Não vai alguma nem tempo. coisa foi destruída que não dá mais. Se você destrói, por exemplo, onde está guardado, ou a rua em volta, que é onde está guardado, você não consegue nem tirar o negócio debaixo da terra. Então, tem que ter alguma explicação um pouco mais sofisticada para eles não estarem usando. E eu acho que eles não estão usando porque realmente eles não estão conseguindo usar. Se eles pudessem ou conseguissem usar, eu acho que nesse momento eles estariam usando, principalmente depois da morte de Ali Khamenei. Ou seja, eu acho que Israel e os Estados Unidos foram para uma guerra total e eles deveriam estar indo para uma guerra total. Se eles estão fazendo uma guerra total e não estão fazendo isso, é porque eles não têm como fazer isso, eles estão escolhendo para onde lançar. Inclusive, está sendo dividido em 8 os alvos. Não é mais só Israel, é os países árabes. E eles não vão conseguir terminar a guerra rápido se eles atingirem só Israel. Por isso que eles estão atingindo os países árabes. Mesmo aqueles países que não tem nada a ver com a história. Eles estão atingindo os países, estão atingindo realmente onde dói nesses países, que é a economia desses países, que são aliados dos Estados Unidos, para que esses países pressionem os Estados Unidos a terminar com a guerra única e exclusivamente para conseguir fazer com que o regime sobreviva. Ou seja, não há nenhuma mudança do regime em relação ao que ele está disposto a dar e ceder para o Ocidente, mesmo sob ataque dos Estados Unidos e de Israel.